Olá, tudo bem com vocês? Eu espero encontrar vocês bem, né? Nós aqui em casa estamos tudo bem, graças a Deus. E nós temos que crer no Senhor, né? Porque é o Senhor que vai fazer algo por nossa vida. Amém? Como o vídeo anterior que o pastor Márcio falou, o pastor Márcio é nosso pastor da rede de ensino, então ele disse que nós vamos fazer algumas aulas através de vídeo, então vai ser umas videoaulas, né? E hoje vai ser a primeira. Nós estamos aqui, né, fazendo esse desafio, mas vai dar certo. Mas eu gostaria de pedir uma coisa muito importante para vocês. Que vocês venham escutar, venham participar. Isso vai ser, e com a mesma intensidade do coração, assim como vocês vinham até na igreja, né, para estar ali recebendo a palavra, para estar se edificando, aprendendo. Eu gostaria que você fizesse a mesma forma na sua casa, né? Então, aproveitem esse tempo, né? Não sabemos até quando vai ser, aproveite ele e vamos dar sequência até a nova norma que vai, né, que vai acontecer futuramente. Amém? Então tá. Hoje vamos iniciar o terceiro módulo e hoje é a primeira aula. Amém? E quer dizer o que para a nossa vida hoje? O plano de Deus para a família. Né? É sobre isso que nós vamos aprender. O plano de Deus para a nossa família. Amém? O que é família? Família é um conjunto de todos os parentes de uma pessoa e principalmente dos que moram com ela. É um conjunto formado pelos pais e pelos filhos. Conjunto formado por duas pessoas ligadas pelo casamento e pelos seus eventuais descendentes. Conjuntos de pessoas que têm um ancestral comum. Conjunto de pessoas que vivem na mesma casa. Alicerce. O que é o alicerce? É base de parede que se assenta em solo aprofundado. É base, fundamento, né? Matrimônio. União legítima entre duas pessoas, legalizada com as cerimônias religiosas ou civis, para construir uma família, que nós chamamos de casamento. Amém? Vamos lá. Deus criou a família com o propósito que seja feliz e próspera. Ele também criou as condições para que ela exista. Criou princípios para reger e deu funções específicas para cada de seus membros. Então, nós podemos ver que cada um dentro da família tem o seu papel importante, né? Sendo o pai, que é o provedor, a mãe, que é a organizadora do lar, a mulher sábia, como lá em Provérbios fala que a mulher edifica a casa, e o filho também sendo filho obediente. Então, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função dentro do lar. Em Gênesis 1, 27 e 28, nós vemos que, ao criar o homem e a mulher, o Senhor também criou aquele momento a família. Disse assim a palavra de Deus: criou, pois, Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus o abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. A família começa com o casamento, né? Ou tu é família dentro da casa dos teus pais, quando você é lá na casa dos teus pais, tu é pertencente àquela casa lá, ou você começa através de um casamento, né? Quando Deus criou Adão e Eva, ele revelou o plano básico para o casamento. Em Gênesis 2:24 diz assim: por isso deixai o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Um homem ligado a uma mulher. Amém? Princípio fundamental da felicidade da família. O princípio fundamental para a felicidade conjugal e familiar está relacionado à obediência à palavra de Deus. Deus estabeleceu fundamentos para construir o melhor lar do mundo. Deus sabia de todas as coisas. É propósito de Deus em restaurar a família, em resgatar a família, em recuperar a família, em formar a família, né? Lá em Mateus 7, 24 até o 27, diz assim: todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu o rio,
correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu. E foi grande a sua queda. Dá para nós ter uma noção o que o Senhor está falando aqui na palavra dele, né? O homem estrutura sua casa na rocha. Então nós podemos entender que é uma casa firmada, com alicerce bom, com as suas profundezas, com seu alicerce profundo, né, na terra, fixado, firme realmente na terra. Amém? E se ele constrói sobre a areia, não coloca uma barra de ferro, não coloca um pouco cimento, quer economizar aqui, quer economizar ali, o que acontece? Vem os seus prejuízos, né? E nós podemos ver também que aqui a rocha é Jesus, né? A rocha é o quê? Obediência à palavra de Deus. Assim podemos ver os fundamentos para um alicerce seguro. O alicerce da família não provém da conta bancária, da profissão de cada um exerce, ou muito menos por uma família de renome. Mas assim como é necessário tijolo, areia, cimento para sua construção terrena, há 3 elementos indispensáveis para o alicerce familiar e seguro: ouvir, guardar e praticar. 3 alicerces, né, para a família, para ter uma família com alicerce firmado no Senhor. Amém? A palavra de Deus. O alicerce dá suporte à conformação familiar. É esse o alicerce, é esse suporte que nós precisamos. O matrimônio não é ideia do homem, mas de Deus. Em sua infinita sabedoria, Deus escolheu 2 pessoas completamente diferentes, uma da outra, e assim essas 2 pessoas se unem em uma aliança de amor, fidelidade permanente. Ocorre um milagre. Os 2 passam a ser uma só. Um só. São fundidos misteriosamente e o propósito de Deus é que forme uma geração para ele. Né? O Senhor diz que bendita todas as famílias da terra, de geração em geração. Está aqui, ó. Né? O Senhor falando dessa maneira aqui. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. E Deus lhe deu. Disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Por isso, se o casal se mantém em plena harmonia, as 3 bênçãos mencionadas aqui em Gênesis repousam sobre eles, que é frutificar, multiplicar e dominar. Amém? Ó, que bênção, né, que o Senhor tem revelado para nossas vidas. Né? Além de nós constituir uma família, ainda nós temos bênção sobre ela. Amém? A importância da família. Veja esses exemplos relatados na Bíblia. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor estava falando quando falou lá para Abraão, né? O Senhor fala de multiplicar a família de Abrão, com o propósito de abençoar todas as famílias da terra, em todas as épocas. Né? Aqui o Senhor estava falando ainda quando ele era Abraão, quando ele era Abrão, não era nem Abraão ainda, não tinha nem botado a promessa sobre ele. Né? E em Gênesis 6, 17 e 18 diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito, de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Né? Ó, que promessa linda para o Senhor estava falando para Noé, essa promessa. Lá ele deu uma para Abraão, aqui ele estava falando com Noé. Noé chamou a atenção de Deus por sua integridade e o livramento se estendeu em toda a sua família. Né? Entrar na arca ali, você sabe que entraram em dois animais, em cada casal de animal. Entrou a família de Noé com seus filhos e as esposas dos seus filhos. E o Senhor preservou. Amém?
Atos 11, 14. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Né? Esse aqui ele estava falando quem? Estava chamando quem? Cornélio. Lemos sobre Cornélio e de como Deus estabeleceu a salvação sobre todos da sua casa. Mas Cornélio fez o quê? Ouviu a palavra de Deus. Né? Ele estava disposto a ouvir, a obedecer a palavra do Senhor. Nas famílias, as pessoas encontram a estabilidade para futuras gerações. Está lá em Lucas 14, 27 ao 30, que diz assim: E aquele que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, começarem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Bem, nós podemos ver também sobre a família a prosperidade, né? Que diz assim lá em Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Olha aí, meninas, né? O que o Senhor está falando para nós? Que nós somos uma herança, né? Nós somos uma prosperidade na vida do homem, né? Porque o Senhor diz, aquele que encontra uma esposa acha o bem. Então, nós somos, então, uma bênção na mão deles, a mão do Senhor. Proteção. Encontramos também proteção, está em Provérbios 14, 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Né? A proteção do Senhor. Está ali o cuidado de Deus ali sobre as nossas vidas. Manutenção dos valores morais. Colossenses 3:21, que diz assim: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Não é para que não percam a estribeira, ou que vão fazer coisas erradas, ou que vão sair de casa, ou que querem morar com amigo, ou com fulano, com ciclano. Não, é para que não percam o ânimo. Tá entendendo? E lá em Efésios 6:4 diz: E vós, pais, agora é um recadinho para os pais também, não é só para os filhos, é para os pais também. Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Admoestação do Senhor. O que o Senhor está falando? Ensina teu filho. Né? Tem outro versículo que diz: Ensina teu filho o caminho que deve andar, para que mais tarde ele não venha desviar do Senhor. Né? O que o Senhor está falando isso para a nossa vida? Ensina. Fala com ele. Coloca sobre ele, né, os ensinamentos do Senhor. Né? Lá no Antigo Testamento eles falavam, né? Quando nasciam as crianças, eles ensinavam, assim como Jesus foi ensinado. Quando Jesus nasceu, ele era pequenininho, daí, mas o pai dele botava ele lá, vem aqui, Jesus, vamos aprender da palavra do Senhor. Vem aqui, José, vem aqui, Jeremias. Aconteceu com todos assim, porque eles eram obedientes, porque o Senhor dizia que a palavra deles tinha que passar de geração a geração. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família e a tua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Leiam a Bíblia. Amém? Muito obrigada por essa aula. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 8 horas da noite. Então, para a nossa nova videoaula, que é a segunda aula do terceiro módulo. Espero vocês todos lá e conte comigo. Amém?